Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, encerrando a temporada 11 do Leadercast, Emílio Costa, servidor público de carreira que, a partir das dificuldades de mandar um filho para estudar nos Estados Unidos, escreve um livro com o Caminho das Pedras. Um papo sobre carreira no serviço público e sobre o orgulho de ver o filho fazendo acontecer lá no estrangeiro. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos, e por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui começou assim, olha, uma querida amiga, Andréia Sebem. Ela manda um e-mail para mim, a gente retoma o contato. Aliás, eu já fiz um Leadercast antigo, lá no começo da temporada com ela. Ela manda um e-mail para mim: Luciano, eu conheci um cara que você precisa conhecer, o cara é muito legal, tem uma história boa. Eu falei, bom, se é uma recomendação dela, eu não vou nem investigar, eu já vou chamar direto. Mandei o e-mail, ele na hora topou e cá estamos em pleno feriado, né? Trabalhando no feriado. E eu vou começar com aquelas 3 perguntas que você já sabe que são as únicas fundamentais do programa. Seu nome, sua idade e o que você faz? Bom, meu nome completo é Emílio Carlos Dantas Costa, eu tenho 59 anos e eu sou funcionário público federal há 25 anos. Um funcionário público? Finalmente, você trabalha onde? Onde é? Eu trabalho no Banco Central. Banco Central? Isso, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Sou funcionário de carreira do Banco Central aqui em São Paulo. Olha só, vamos. Há 25 anos, eu devo me aposentar agora no final do ano, né? Uhum. E aí você sabe que eu escrevi um livro, né? E foi isso que eu acho que chegou aí na Sebem, na Andréia. Sim, né? sim. Foi por meio desse livro que nós acabamos chegando até você. Sim. É Sebem ou Sebem? Eu falo Sebem, eu não sei se sempre falei Sebem, e eu acho que eu falei errado a vida inteira, porque se for Sebem eu falei errado a vida toda. Então sou eu que estou falando errado, eu acho que bom, eu chamo ela de Sebem. Sebem ou Sebem, ela é querida e você está aqui por causa dela, né? Muito bem. Onde é que você nasceu? Eu nasci em Marília. Oh, somos vizinhos, mais um caipira aqui. Mais um porta-porco, Fernando, com orgulho, que legal. Você tem irmãos? Nossa, eu tenho 4. 4 irmãos? Éramos em 5, somos, né, em 5. Você né? É o quê? O mais velho? Sou mais novo. Mais novo, mais você? novo, é. O que seu pai e sua mãe fazem? Eles são falecidos, né? Minha mãe era professora, meu pai trabalhou na Companhia Telefônica Brasileira praticamente a vida toda, né? Pô, é um perfil igualzinho ao meu, cara, porque minha mãe era professora e meu pai trabalhou na estrada, na Rede Ferroviária Federal. Nossa, Bauru, que coisa. Bauru, Rede Ferroviária Federal, né? Na Refesa, era um polo, né? Ali, né? Bauru era um polo importante, né? Qual é teu apelido quando você era moleque? Acho que, sei lá, não tinha assim, uns me chamavam de... Tinha uma pessoa que me chamava de Ben, né? Porque era uma pessoa que teve muito tempo em casa e acompanhou meu crescimento, né? Às vezes me chamavam, meu pai me chamava de Nenê, mas acho que é porque eu era o caçula, né? Mas eu nunca tive um apelido assim que pegasse. Tanto é que hoje ninguém me chama por apelido, né? É o Emílio mesmo. É o Emílio né? mesmo. Tá bom. Então o que o Emilinho queria ser quando crescesse? Você sabe que eu ouvi algumas entrevistas suas, Luciano, e eu pensei nisso. Você pergunta normalmente para as pessoas isso.
Eu não sei, eu acho que eu não tive uma grande, assim, aspiração, não, quando eu era garoto, viu? Nem astronauta? Não, nem astronauta. Eu acho assim que um pouco mais pra frente, até uma coisa que eu acho que eu consegui até realizar parcialmente agora, eu gostava muito de escrever, né? Eu sempre gostei. E eu tinha vontade, eu achava que ser escritor era uma coisa muito bacana, né? Uhum. E eu sempre escrevi no Jornal da Tarde, uns 10 anos. Ah, é? Aqui em São Paulo? Jornal Aqui em São Paulo, é. Foi uma coisa muito legal. Assim, na verdade, assim, eu tive alguns artigos publicados no Estadão, né? E do Estadão eu acabei chegando no Jornal da Tarde e eu escrevi pouco mais de 10 anos no Jornal da Tarde. Que período foi esse? Quando foi? Olha, eu acho que o Jornal da Tarde eu comecei a escrever em 94, mais ou menos. E fui até, sei lá, acho que é o último artigo eu escrevi lá para 2002, 2003. Acho que até 2005, desculpa, eu tenho artigos publicados no JT. Eu publicava artigos naquela página 2 do JT. Uhum. Tinha uma página 2 que tinha um editorial, e às vezes tinha um artigo de página inteira, e às vezes tinha 2 ou 3 articulistas que escreviam ali, né? Uhum. E era lá que eu escrevia. Para você que está nos ouvindo aí, que não sabe do que nós estamos falando aqui, o JT era um jornal admirável, cara. Eu admirei esse jornal a vida toda, porque ele nasce lá pelos anos 70, 74, alguma coisa assim, eu não vou saber precisar da data, mas é os anos 70. E ele vem com uma proposta completamente revolucionária, porque você tinha de um lado o Estadão, do outro lado a Folha de São Paulo, que eram jornais burocráticos, aquele monte de texto, eventualmente uma fotografia, alguma coisa ali. E o Jornal da Tarde vem com uma proposta completamente revolucionária. Ele vem com imagens, com uma diagramação fabulosa, aquelas capas geniais, letra grande. Então ele tinha uma proposta estética. Isso mesmo. Que se refletia na linha editorial dele, embora fosse do Estadão. Então você tinha o Estadão, que era o paizão, o senhorzão, o velhão de um lado, e um garotão chamado Jornal da Tarde. E ali dentro, cara, os caras trouxeram ilustradores, o Jepp e Maia fazendo os cartoons maravilhosos deles, cara. Puta, eu adorava aquilo, achava que aquele era o meu sonho de um belo dia trabalhar nesse jornal, né? Ele era mais informal, né, era Luciano? Totalmente. Eu lembro assim que nos artigos que eu publicava, eu não sei quem que fazia tinha alguns desenhinhos ali, sabe, uma ilustração. Sim. Eu não sei quem que fazia as ilustrações, se era sempre a mesma pessoa, mas às vezes eu caía na risada com as ilustrações que eles faziam tinham coisas muito nos meus legais, artigos. Então era muito legal. Foi uma experiência muito bacana, que me ensinou muito. Mas como é que você chegou lá, se você não era do ramo, cara? Pois é, você sabe o que aconteceu? Agora, essa coisa de liberalismo, privatização, não sei o que, virou a bola da vez, né? Naquela época, você falar disso era um anátema, né? Era um negócio... Você falar de privatização, você falar de não ter banco público, de liberalismo, era um negócio muito feio. Ou era o Roberto Campos de um lado, ou o Mofarrege do outro, né? O Olavo de Carvalho, o Olavo né? ali, e deu, né, cara? Eu admirava muito o Roberto Campos, né? Eu tive até alguns contatos com ele, tive essa felicidade, né? E assim, eu escrevia muito sobre isso. E uma vez, na verdade, eu escrevi um artigo sobre privatização de bancos estatais, né? Eu achava que tinha que ser privatizado. Eu não tenho uma ideia liberalista pura, de liberalismo puro, como tem hoje, achando que o liberalismo resolve tudo, que tem que privatizar tudo. Eu não tenho essa visão, até porque eu tenho uma visão privilegiada disso, porque eu sou funcionário público há 25 anos, e eu acredito que o governo tem um papel importante na vida das pessoas, né? Mas eu acredito que há atividades que não devem ser reservadas ao Estado. Sim. E eu não acredito que banco seja atividade de Estado. Então, assim, eu estou falando mal dos bancos hoje que a gente tem federais, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, não. Eu conheço profissionais excelentes, de muita qualidade, pessoas honestíssimas que trabalham na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Acho que são instituições respeitáveis. Mas eu não acho que sejam instituições que devam ser públicas. Eu sou contra essa estrutura, né? E eu lembro que na época eu escrevi um artigo
que falava sobre privatização de bancos estatais, né? Sim. E esse artigo acabou saindo no Estadão. E aí, um dia eu recebo um telefonema do Lourenço Dantas, que não é, apesar de ter o sobrenome, não é parente meu, não tem nenhuma relação comigo. O Lourenço Dantas, que foi uma pessoa excepcional, que eu conheci no Jornal da Tarde. E o Lourenço me falou, pô, você acredita que o Mesquita me ligou aqui e pediu para eu te contatar, para você começar a escrever para a gente no JT? Eu falei, nossa, você tá brincando, tá fechado, vou ter um espacinho aí. Uhum. E aí eu comecei a escrever. E aí eu escrevia, em média, 2, 3 artigos por mês para eles. Legal. Né? Pagavam você? Mas é muito pouquinho, era Assim. simbólico, Tudo né? Era simbólico, mas era muito bacana. Vamos voltar para Marília. Opa, vamos lá. Você está lá em Marília, então você não sabe o que vai ser quando crescer, né? E aí, cara, como é que você desenvolve? Você vai estudar, tá na escola, tudo, chega uma hora que você vai ter que escolher a carreira, vai para algum lugar, você viu seu pai como... Seu pai, como é que era? Onde é que ele estava? Seu pai estava na CTB. Na CTB, né? E, então você tinha um paradigma ali, minha mãe de um lado como professora, meu pai como funcionário de carreira. É para esse caminho que eu vou? Alguém te influenciou? Como é que foi? Não foi não, viu? Tanto é que antes de trabalhar no Banco Central, eu trabalhei 10 anos na iniciativa privada, eu trabalhei em bancos, né? Uhum. Mas chegou uma hora que, sei lá, eu dei uma cansada, assim, e eu achei, eu gostava muito do Banco Central, porque a gente conhecia muito o Banco Central na iniciativa... Então, mas volta um pouco lá. Pois como não. É que você chega lá? Como é que você escolheu uma... Você foi para a universidade, você foi estudar, sim. Você encontrou uma formação que Então, eu vim para São Paulo, né? Eu fiz engenharia civil numa escola que até não existe mais, que é o Instituto de Engenharia Paulista, o Instituto de Ensino de Engenharia Paulista. Você veio para cá para estudar? Eu vim para cá estudar, Aí eu me formei em 82 no Instituto, né? Em 82, o Brasil estava numa recessão brava, né? Sarney, né? Já era Sarney ou ainda não? Não era o Sarney, não. Sarney é 84. Não, né, era o Delfim que cuidava da economia na época, né? E o Brasil estava numa recessão terrível. E a engenharia civil sempre sofre muito nas recessões. Ela é a primeira a se recuperar e ela é a primeira a entrar em crise quando tem recessão. Aí eu formei em 82... O que tinha de engenharia civil, os engenheiros civis estavam perdendo emprego, né? Eu falei, pô, o que eu vou fazer? Vou trabalhar em banco, né? Só que eu não tinha conhecimento nenhum de banco. E não tinha na tua cabeça voltar para Marília? Não tinha. Você tinha definido que ia ficar aqui? Exato. Eu tinha definido que eu não voltaria. Não, nenhuma razão especial, mas... Teus irmãos estavam aqui? Alguns estavam espalhados, né? Eles moram todos fora, né? Alguns estavam lá ainda, mas não todos. Mas eu não tive nada contra voltar para Marília, mas eu não tinha essa ideia de voltar, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, preciso aprender um pouquinho de coisa de finanças, de banco e tal. Aí tem um curso na Fundação Getúlio Vargas, que é aquele SEAG, né? Que é o curso de especialização em administração para graduados. Eu fiz o exame, fui aprovado e fiz 2 anos e meio de SEAG. Quem pagou isso tudo? Eu pagava. Eu pagava. E de onde vinha o dinheiro? Eu já estava trabalhando, Então você rompeu os laços mesmo, você ficou independente do seu pai? Eu fiquei independente. Você veio para cá com ele pagando a escola? Vim. Isso, e depois eu fiquei independente, né? E aí... Como é que é esse rompimento de... Como é que você processou essa história desse rompimento dos laços aí? Porque uma coisa é o seguinte, pai... Vou estudar aqui, vou embora, teu pai com um monte de filho lá, quer dizer, bancar isso aí não é muito fácil não, né? Eles já estavam fora, eu era o caçula. Mas eu tô indo para São Paulo, então alguém tem que bancar o lugar que eu vou ficar, a escola que eu vou estudar, o dinheiro que eu vou gastar para comer, etc e tal. E na tua cabeça, você tinha esse sentimento de que eu preciso romper essa relação de dependência o mais rápido possível? Ou você foi na boa e quando terminou a escola falou, Acho que agora não, viu? Meu pai nunca me pressionou nesse sentido. A vida era mais barata, né, Luciano? Você deve lembrar disso. Não sei o que aconteceu. A vida está muito cara hoje. Depois, se a gente chegar a falar da minha família agora, do meu filho e tal, as despesas que eu tive com educação, depois que o meu pai não teve, que naquela época era tudo ensino público, né? Então, hoje em dia, é inimaginável
você considerar se você pensa numa família com 5 filhos hoje, morando em São Paulo, Sim. o sujeito tem que ter muita grana para dar uma vida digna para a família. Naquela época era muito diferente, né? Eu, assim, meu pai nunca me pressionou nisso, mas eu já era... Eu acho que o fato de você ter muitos irmãos, eu acho que não dá para você ser muito mimado, né? Então você já vai sendo meio independente. Mas quando é o novinho... Quando é o mais novinho... Mais ou menos. A história do novinho é o seguinte, aqui, qual é a vantagem do novinho? O novinho vem de pais que já estão muito mais maduros, né? Então, o primogênito nasce de um casal que tem 20 e poucos anos, e o mais novinho vai nascer de um casal perto dos 40, e muda tudo, né? Muda. A relação de pais quarentões com um filho novo é totalmente diferente de um pai de 20 e poucos anos. Então, aí que vem toda... Vamos proteger o Juninho, né? Não, mas eu acho que era tranquilo, viu? Não tinha esse... Meu pai não era esse tipo. Eu acho que ele sempre incentivava essa coisa de independência e tal. Eu nunca fui uma criança mimada, não. Uhum. E daí eu comecei a trabalhar. Aí eu terminei o SEAG em 85. Eu me formei em 82, terminei o SEAG em 85. Aí eu gostei do negócio, dessa coisa dessa área financeira. Aí eu prestei um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Entrei no mestrado lá em Finanças e eu fiz o mestrado em Finanças na Fundação, né? E nessa época, eu acho que isso tem muito a ver, depois se a gente tiver a oportunidade de falar do livro, eu vou dizer, quando eu estava na Fundação, eles tinham um programa de intercâmbio com algumas universidades muito boas americanas, né? E eu entrei num desses programas de intercâmbio e consegui me classificar. Eu fui aceito numa universidade lá nos Estados Unidos, que é a Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e eu fui fazer uma parte do meu mestrado lá nos Estados Unidos, né? E aí eu fiquei encantado, sabe, Luciano, com o que eu vi lá. Foi um choque para mim. Por que será, né? Foi um choque. Assim, eu não quero entrar num lugar comum aqui de falar dos Estados Unidos. Tô cansado de ouvir falar isso. A gente sabe que os Estados Unidos isso, os Estados Unidos aquilo. Mas foi um choque, assim, foi uma coisa muito específica para mim. Que eu lembro que eu estudava na Fundação, e a Fundação é uma escola boa, né? Sim. É uma escola, assim, que para os padrões brasileiros, né? É uma escola muito boa, né? Mas assim, naquela época, a gente tem que lembrar que isso era 92. Uhum. 92 não tinha nem internet. Tinha, mas era incipiente, né? Sim. Hoje o intercâmbio entre as escolas é muito melhor. A Fundação está muito mais modernizada hoje. As outras escolas também. Naquela época, não. Em 92 o Collor estava abrindo as portas do Brasil. Exato. O computador era Itautec, até então, Nossa. né? Aquelas loucuras toda velha. O Brasil estava começando a se abrir. Não tinha internet, não tinha nada. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan, em Ann Arbor, é uma das melhores universidades que tem nos Estados Unidos, né? Os brasileiros, infelizmente, conhecem só essas mais famosas, mais conceituadas. A Universidade de Michigan? A Universidade de Michigan, em Ann Arbor, eu estudei lá. Estudei lá. Não me diga. Fiz curso de marketing para executivos lá na universidade. Lá. A gente tenha tanta coincidência. Assim. Mas eu não fiz um curso de como é que chama lá? Foi uma especialização. Foi um curso pequeno, mas foi lá na Universidade de Michigan. Foi lá. Olha que coisa maravilhosa. Que ano foi isso? Puta, cara, isso foi começo dos anos 90. Então. Bom, será que nós estávamos juntos lá? Não sei, acho que foi começo dos anos 90, final... começo dos anos 90, 94 Nossa. Talvez, 95. Um pouquinho depois. Pode ser. Mas foi um choque para mim, assim, no sentido positivo. Não só na parte física das escolas, mas na parte de ensino. Por quê? Porque eu lembro que na época eu queria estudar alguns modelos de precificação de ativos, né? E eu estava querendo estudar um modelo que era novo no Brasil. E eu não encontrei ninguém que pudesse me orientar aqui sobre esse modelo, né? Pô, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o modelo já era ultrapassado. Ele já estava estudando o modelo lá para frente, né? É impressionante. É impressionante. Eu me interessei demais nos últimos anos aqui por uma coisa chamada economia comportamental, né? Que era maravilhoso isso. Pô, que maravilha. Comecei a fuçar, fui atrás, falei, pô, cara, eu vou ver se eu consigo fazer uma especialização, um curso, alguma coisa assim. E quem disse que você acha esse treco no Brasil, cara? É uma professora que monta um curso de vez em quando, é um cara que tem não sei aonde. Não existe nada aqui no Brasil que me desse o que eu queria, né? Que eu queria. Aí eu começo a cutucar, vou lá pra fora,
Europa, Estados Unidos, os caras nadando de braçada, e aqui os caras nem sabem do que se trata isso ainda, né? Então é impressionante o gap que existe entre essa oferta de conhecimento lá fora para a oferta que tem aqui no Brasil. Mesmo a conexão da internet deixa isso muito claro para nós hoje em dia, né? Então aperta um botão, tem oferta no mundo inteiro. Mas aí você tem que ir lá para fora, tem que se deslocar e acaba que cai como uma bomba no meu hoje negócio você aqui. tem algumas plataformas aí de ensino online que são muito boas, Sim, né? sim. Luciano, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que as pessoas que puderem usar essas plataformas, tiverem oportunidade, tiverem algum conhecimento de inglês, muitas têm uma legenda e tal, mas a maioria você tem que ter um inglês razoável para fazer, né? Eu acho que as pessoas devem aproveitar. Há cursos gratuitos de boa qualidade aí, né? Então eu acho que... E aí eu trabalhei esses 10 anos no mercado, e aí eu me cansei um pouco, né? Eu tinha uma certa admiração pelo Banco Central, porque eu trabalhava em banco e a gente tinha muito... Você voltou, você se formou lá nos Estados Unidos e voltou para cá. Voltei para cá. E continuou no emprego que você estava? O que você fez? Eu continuei. Como é que foi essa tua ida para lá? Você tirou uma licença? O que foi? Não, o banco onde eu trabalhava me deu uma licença, eu fui para lá, terminei o mestrado. Legal. Vim para cá e logo em seguida... eu entrei no Banco Central. Eu voltei, logo em seguida eu entrei no Banco Central, isso foi em 93, e eu fiquei no Banco Central até hoje. Quer dizer, você sacaneou os caras que investiram em você. Não, de forma nenhuma, não investiram, pagaram para você ir para os Estados Unidos, você foi, não, fez o curso não foi pago, o curso era uma... Te deram uma licença, te mandaram para lá, você voltou e foi uma coisa na bunda. Não, foi uma coisa muito, muito aberta que eu fiz com eles, porque é o seguinte, primeiro, eles não tiveram despesa do curso. Sim. O curso eu ganhei era um processo muito concorrido, que eu felizmente fui bem sucedido. Então, assim, o curso não era pago. Por quê? Porque o curso era um convênio entre a fundação e as universidades americanas, né? Então não foi nada foi pago, né? O banco não teve que desembolsar. O banco manteve meu salário, né? Quando eu voltei, eu conversei com eles e eles entenderam isso, né? Que o Banco Central não é um emprego assim, qualquer, né? Sim. Eu acho que é uma instituição muito... Eu sou suspeito para falar, obviamente, porque eu trabalho lá, mas é uma instituição muito respeitável, que tem um corpo técnico muito preparado, sabe, Luciano? E eu não quis deixar passar isso, né? Então eu fui para o Banco Central e foi tudo bem. Então o insight que você está dando para a gente aqui é assim, tá? É bate-papo, tá? Opa. Então às vezes eu vou cortar você e vou enfiar alguma coisa aqui que eu acho que tem a ver. O insight que você está dando aí, e apareceu em várias outras entrevistas que eu fiz aqui, eu já inclusive usei uma série de exemplos a respeito, é essa coisa do sujeito que eu estou trabalhando numa empresa, eu sou um funcionário bom, excelente, eu sou um funcionário legal, e um belo dia surge para mim uma oportunidade lá fora que pode vir a ser a oportunidade da minha vida, né? E eu sou obrigado a ir na empresa e falar, escuta, tem um negócio muito legal lá. E a gente nunca sabe qual vai ser a reação do meu chefe, da minha liderança, e surge em alguns momentos na vida da gente que é especial, que quando você fala isso, ela fala, cara, o que você tem mostrando para mim lá fora é tão bom que você tem que ir. Entendeu? Eu não vou te sacanear, eu não vou segurar, eu não vou brigar, eu não vou bater, nada disso. Eu vou, na verdade, te dar a maior força para você ir. E essas pessoas são aquelas que fazem os momentos de virada na vida da gente, né? Então, você que está ouvindo a gente aí, eu não sei como é que teu chefe cara, mas fique esperto, porque se um dia surgir essa oportunidade, e ele for uma dessas pessoas que vai dizer você, cara, vá. Eu cansei de fazer isso a vida inteira, cara. Os caras vinham pra mim, eu tô com um negócio assim, punha na mesa, põe outro papel aqui, vamos ver. Você considerou isso aqui? Eu considerei. Cara, a conta que você está me dando aqui é irresistível. Vá. E eu liberei gente que, cara, que é um projeto, inclusive aqui no Café Brasil, eu tive projetos que eu tive colocado aqui, projetos que só podiam funcionar se quem estava conduzindo fosse aquela pessoa. E ela chega para mim com uma proposta irrecusável, eu viro para ela e falo, vai. E fechei o projeto, entendeu? Ela foi embora, eu não tive como dar continuidade no projeto, mas estava muito claro que para ela voar, aquilo seria muito melhor do que eu podia dar, né? Então, se você exerce
papel de liderança aí, sabe? Acho que isso é uma coisa importante, que é um prejuízo no teu curto prazo, é um prejuízo no investimento que você fez, mas é um impacto na vida de alguém que você vai carregar isso com você pro resto da vida. Então, cada vez que eu falo com essas pessoas que passaram por mim, né, e que elas vêm me agradecer, isso me dá uma satisfação que dinheiro nenhum paga, né? Então... eu acredito muito que você não consegue segurar o progresso, sabe, Luciano? Assim, e eu acho que a gente tem que sempre conviver com pessoas mais qualificadas. Tem uma frase, eu não sei, foi atribuída a mais de uma pessoa, eu não sei dizer de quem foi que disse isso, né? Ele falou assim: se você é o sujeito mais esperto na sala, você está na sala errada. É isso aí. Né? Então eu acho o seguinte, eu tive o privilégio de trabalhar com gente mais qualificada do que eu. Se você quer ser tubarão, ande com tubarões. Exato. Né? Você quer ser andar com sardinha, vai ser sardinha. Quer ser tubarão, tem que andar com tubarão. Mesmo, como é que diz o Guimarães? É no junto do quem sabe bem que a gente aprende o melhor. É isso aí. Eu usei até isso no meu livro, né? Eu falo, você tem que conviver com as pessoas que são melhores do que você. Exatamente. Né? Não desprezar os que são menos. Ajude os que são menos, dê a mão para eles. Mas assim, para você progredir, não adianta você falar, eu vou me cercar de medíocres aqui, garantir meu servicinho, meu cargo. Tudo gente que te puxe para baixo, não vai, cara. Tudo perto de gente que me puxa para cima. Exato. E vai me puxar para cima porque eu tenho admiração por ela, eu tenho inveja dela, e a inveja no bom sentido, sabe? Cara, quanta coisa legal essa pessoa conquistou, eu vou usar, também quero, né? Lógico. Também quero, e o que eu tenho que fazer para conquistar isso aí? Agora, eu tô perto dessas pessoas e elas me puxam para cima, né? Acho que isso é fundamental. Mas aí você vai para o Banco Central. Você prestou um concurso para entrar no Banco Central? Sim, eu sou concursado, eu sou funcionário de carreira. Lá no Banco Central, o Banco Central é uma das únicas instituições que só tem funcionário de carreira, exceto a diretoria. Mas mesmo na diretoria, algumas diretorias são ocupadas por funcionários de carreira, outras não, que os diretores são indicados e são sabatinados pelo Senado e são diretores, né? Fora os diretores, todos os funcionários do Banco Central são funcionários de carreira. Vou fazer uma provocação para você, a mim, olhando de fora, tá? Nunca passou pela minha cabeça de trabalhar com qualquer coisa do serviço público. Pois não. Nem de perto eu pensei nisso. Assim, eu nunca tive diante de mim a possibilidade de ir para lá. Não porque eu não gostasse, é porque nunca... Eu não tive a menor atração por isso, sabe? A minha vida foi voltada para um outro caminho, eu ia trabalhar com comunicação, eu ia para jornal e acabou que ela me levou para o outro lado, mas eu nem passei perto dessa questão. Cara, trabalhar no Banco do Brasil, trabalhar no Banco Central, quando a gente era moleque, isso era era o objetivo de vida de qualquer pessoa que tivesse dois neurônios que se falassem um com o outro. Porque no momento que eu chegasse e falasse assim, isso, né? eu cheguei, olha, entrei no Banco do Brasil, significava que minha vida estava resolvida até minha morte. E quando eu morresse, minha família ainda ter uma garantia. Então, todo mundo queria aquela estabilidade, que era uma coisa fantástica, né? Com o tempo, isso mudou um pouco, mas não mudou totalmente. Continua assim. Tem muita gente que tem como objetivo, eu vou trabalhar nessas entidades aí, né? E você, um belo dia, recebe teu diploma de funcionário do Banco Central, cara. Passou pela tua cabeça que tua vida estava resolvida a partir daquele momento? Como é que foi isso aí? Primeiro porque eu entrei no Banco Central numa época, ao contrário do que muita gente pensa, que a gente tem salários maravilhosos, que há uma mordomia, não tem nada disso. O banco, na época que eu entrei no banco, 93, o salário do banco era muito ruim. Eu tive uma perda salarial enorme, sabe, Luciano, quando eu saí da iniciativa privada para ir para o banco. Foi uma opção de vida. Então, isso que eu ia te perguntar, qual foi a avaliação que você fez ali para... Foi uma opção de vida, assim, é muito dura a vida, né? Eu trabalhava em mesa de operações de Open, né? Era uma vida muito dura aquela lá. E eu percebi, assim, tem pessoas que têm uma certa paixão por aquilo ali. Eu aprendi muito trabalhando nisso, mas eu não tinha aquela paixão. Eu lembro que eu tinha colegas que não saíam para almoçar,
o sujeito ficava lá na mesa só vendo aquilo. É aquilo que a gente vê no cinema? Aquela loucura, os caras no telefone, mas mesmo. Hoje eu acho que deve estar um pouco diferente por causa dos meios de comunicação. Na minha época não tinha isso, né? Mas é aquela loucura lá que você vê no cinema. Adrenalina lá em cima o tempo todo. E eu comecei a perceber, com o tempo, que eu não tinha isso ali no meu, sabe, assim, no meu âmago ali. Eu olhava para aquelas pessoas e falava, pô, não que eu não estou criticando, eu acho que cada pessoa tem um estilão, né? Sim. E eu ia me casar na época, né? Eu comecei a pensar, falei assim, pô, eu vou me casar, eu vou ter filhos, sabe que eu vou ter nessa vida? Chegava muito cedo, que eu tinha que ler jornal, já me inteirar de não sei o quê, às vezes não tinha hora para sair de lá, saía muito tarde, né? Sabe que a impressão que eu tenho é que essa função, a coisa mais parecida que eu vejo com isso aí é controlador de tráfego aéreo no aeroporto, que nem Congonhas aqui, que deve ser a mesma doideira, né? Você tem uma atenção, adrenalina lá em cima o tempo inteiro, cara, não dá pra ficar muito tempo nessa... Mas eu acho assim, eu acho que as pessoas têm perfis, e né? se adaptam para isso, né? Se adaptam. Eu acho o seguinte, na época que eu estava lá, eu era muito jovem, é lógico, quando você é jovem você topa essas coisas. E foi uma coisa muito positiva para mim, inclusive quando eu fui para o banco, né? Mas eu tenho um outro perfil que eu acho que serve para o serviço público, que é um perfil um pouco mais rotineiro, entendeu? Sim. O serviço público, por isso que nós começamos na entrevista falando sobre o meu artigo que eu escrevi sobre banco público e tal. O serviço público, ele é mais lento, sabe? E ele tem que ser, sabe, Luciano? Porque, por exemplo, se você trabalha numa iniciativa privada e você faz uma bobagem na tua empresa, a tua empresa tem um prejuízo, a menos que seja fraude, é evidente, eu não estou falando disso. Você fez lá uma bobagem e tua empresa teve um prejuízo. O sujeito vai lá e te demite, te põe na rua. Se eu fizer um negócio desse no serviço público, eu vou preso, pô. Além de eu ser exonerado, eu vou preso. Então é lógico que o serviço público tem que atender uma série de requisitos que tiram muito a flexibilidade dos negócios. Por isso que eu já tinha essa convicção antes. Quando eu fui para o Banco Central, eu tive a certeza de que o serviço público não era um lugar para desenvolver atividades que são da iniciativa privada, porque são coisas completamente diferentes. Mas eu tenho um perfil que serve para o serviço público. A menos que você seja um Carlos Drummond de Andrade. Né? Sim. Você vê que o Machado de Assis acho que também era, né? Sim, tem um monte. Não sei se o Lima Barreto também era. Um monte dele. Por quê? Porque é um serviço, assim... Por outro lado, né, tem uma parte de você ter a segurança que tanta gente busca, né? E o fato de ser um serviço um pouco mais tranquilo. Depende, viu? Porque eu trabalhei em áreas do Banco Central que o bicho pegava. Que a coisa pegava, né? Mas, em geral, é um ritmo mais lento do que o que você tem na iniciativa privada, né? Então é isso que você falou, é muito curioso, é verdade, eu já pensei nisso. Você vê que tem grandes aí intelectuais que, na verdade, eram funcionários públicos, né? Por quê? Porque ele saía de lá, você sai do seu serviço privado... Aquilo garantia o arroz com feijão dele. Exato. E quando ele saísse de lá, ele ia botar a cabeça dele para fazer poesia, para escrever. Ninguém ia ficar perturbando ele hoje. Exatamente. Eu imagino hoje, por exemplo, você na iniciativa privada, você vai para tua casa, você é o teu chefe mandando o WhatsApp, é te ligando, tal, né? O serviço público é mais, a menos que você ocupe um cargo, sei lá, um cargo muito alto, né? Como essas pessoas que vão definindo o que o Brasil vai fazer ou não, é evidente que essas pessoas são solicitadas a todo momento. Mas, e agora tem a Lava Jato no rabo delas sem também, dúvida, né? Então, quando você é um funcionário de carreira, que a gente é que toca as coisas, sabe? Eu acho assim, não estou criticando, eu acho admirável quando esses... presidente desses órgãos públicos, dessas instituições ganham prêmios, melhor não sei o que, melhor e tal. Na verdade, é admirável isso, a gente tem que bater palmas para eles, tem. Mas, na verdade, esse trabalho deles é um trabalho de todo esse corpo técnico que está abaixo deles. Então, por exemplo, se você pega o Banco Central recebendo um prêmio de uma coisa muito positiva...
pode saber que tem uma equipe técnica muito boa, de funcionários de carreira que estão ali, que desenvolveram aquele trabalho, né? Então, eu fiquei muito chateado nessa reforma da Previdência, essa discussão dessa reforma da Previdência que nós tivemos. O que eu achei negativo? Eu não estou dizendo eu não entendo de reforma da Previdência, então não vou entrar em detalhes aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada lá, tem que ser reformada, provavelmente tenha, por tudo que se está dizendo. O que eu achei muito negativo nessa reforma, eu acho que isso ajudou muito a reforma não dar certo, foi essa demonização que fizeram do serviço público. O serviço público não deve ser demonizado, na minha opinião. Eu acho que o serviço público tem que ser reformado no Brasil. Eu acho que tem inúmeras atividades, como eu já falei desde o nosso começo de conversa, que não devem ficar no serviço público, devem ir para a iniciativa privada, mas a gente não pode partir para o outro lado e demonizar o serviço público. É muito importante que os países tenham um corpo técnico bem qualificado, confiável, de carreira e bem remunerado. Por quê? Para que eles não sejam atraídos para ir para uma iniciativa privada e deixem o serviço público. Esses dias eu estava assistindo um programa na televisão e tinha uma pessoa lá comparando os serviços públicos nos países, né? Então ele mostrava assim, olha o salário médio do brasileiro. O salário médio do brasileiro estava em torno de R$2.000. E daí ele comparava com o salário médio do serviço público brasileiro, que no executivo nem é tão alto, viu, Luciano? No judiciário e no legislativo é muito mais alto do que no executivo. No executivo o salário médio é R$7.000, né? E eu estava olhando aquilo lá e falei, poxa vida, mas será que ele pensa que um sujeito que trata de política monetária, que fiscaliza banco, que vê risco de banco tem que ganhar R$2.000? Você imagina o que seria o Brasil, Luciano, se nós tivéssemos funcionários ganhando isso, tratando de assuntos sofisticados como esse? Não estou de forma nenhuma desprezando quem ganha R$2.000. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem trabalho digno, que ganham isso, e muito menos do que isso. Mas vamos dizer, se você tem um trabalho que exige uma sofisticação intelectual muito grande, não dá para imaginar que você vai pagar um salário desse e você vai atrair boas pessoas. É uma questão de percepção, Emílio. Isso aí não foi de graça, que essa percepção está aí na cabeça de todo mundo. Isso foi construído, né? E foi construído por gente que se protegeu, por gente que legislou em causa própria, por gente que criou essas loucuras que você vê, que tem benefício que não acaba mais, vamos para o mais recente, o judiciário com esse aumento, onde te leva o teu salário para 39 mil, mas no fim das contas o cara recebe 60 e pouco, e está reclamando que vai perder o auxílio moradia e tudo mais. Quer dizer, para quem está de fora olhando, isso é um tapa na cara, isso é um absurdo. E você pode falar, cara, mas eles tratam de física quântica. Aquilo é o pessoal que não importa. Continua sendo um fosso tão grande que é uma Cíntia, que eles estão esfregando na cara da gente. Concordo. Então, isso não foi por acaso, sabe? Isso foi construído devagarzinho ao longo do tempo, ao passo que o óleo hoje e o serviço público é tratado como o bandido, cara. Esses caras estão empurrando o Brasil para baixo, entendeu? A Previdência está quebrando por causa do serviço público, os salários são uma indignidade comparado com o resto do povo aqui, tem benefício que não acaba mais, todo mundo se ferrando aqui para pagar aqueles caras do governo que ficam lá coçando o saco o dia inteiro, entendeu? Isso não foi de graça, entendeu? Alguém trabalhou para isso ser construído. E eu acho que isso é um problema sério porque, como você disse aí, tem uma porrada de gente lá dentro. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma palestra para Petrobras. Uma área da Petrobras me chamou, fui lá num evento no Rio de Janeiro. Chego lá e tava em pleno petrolão, assim, explodindo o petrolão. A coisa estava loucura, o clima estava péssimo. Eu entro para fazer a palestra e eu olho na plateia, tudo cabelinho branquinho. Então era uma plateia madura, gente bem madura, né? Entrei na frente dos caras, falei, eu vou começar a palestra, mas eu vou pedir licença para vocês antes de começar a palestra aqui. Eu quero me manifestar aqui como um brasileiro, tá? Eu sou um brasileiro que olha vocês de fora e eu quero me manifestar aqui a vocês aqui agora. Então eu quero saber o seguinte aqui. Quem trabalha aqui há mais de 10 anos? Todo mundo levanta a mão.
há mais de 20 anos, a maioria absoluta levantou a mão. 30 anos, quase todo mundo levantou a mão. Estava claro que era gente que estava lá há muito tempo, né? Quem ama trabalhar na Petrobras? Todo mundo levantou a mão, né? E aí eu virei para eles e falei o seguinte, falei, então eu estou me manifestando aqui como um brasileiro, tá? Eu sei que o que está acontecendo aí fora, e essa coisa horrorosa que está acontecendo aqui, não é culpa de vocês que estão sentados aí. E eu sei que vocês estão aqui há 30 anos, carregam nas costas, amam trabalhar aqui, imagino que são pessoas que estão se dedicando, entregaram a vida para esse projeto da Petrobras, eu não questiono a Petrobras, e eu sei que tem meia dúzia de bandidos que criaram essa situação toda e vocês estão sofrendo isso. Então eu quero dizer para você, eu como brasileiro, eu admiro vocês, tenho pena do que está acontecendo, eu gostaria que a Petrobras não tivesse sofrendo o que meia dúzia de pessoas está criando. Então, tem alguém criando essa situação. E não dá para você reclamar, cara. Chegar e falar assim, puxa, como você falou, eu achei uma injustiça o pessoal demonizar. Vai demonizar mesmo, porque o que vem de lá é a informação torta. Então, se são os meios de imprensa, se a imprensa, se é fofoca, que está trazendo, eu não sei de onde vem, mas eu sei que se criou uma percepção no Brasil e não houve nenhuma preocupação do serviço público de contra-atacar, de chegar lá e falar, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Por que é 7 e não é 2? Né? Isso nunca veio a público. E quando vem meio torto, entendeu? E aí você vem, o Romero Jucá vem defender. Não dá, né, cara? Não tem como, né? Então, eu diria o seguinte, o serviço público brasileiro está pagando um pênalti que foi criado por ele, cara. Por ele, porque ele não se cuidou de ser transparente a ponto de quem está de fora me olhar e falar o seguinte, olha, esse cara está ganhando tudo isso porque merece ganhar, né? Agora, esse é um lado, só para eu terminar aqui. O outro lado é o seguinte, cara, os caras foram longe demais, né? Criaram uma casta que você vai dizer, olha, não tem nada a ver com a moçada que está carregando o piano, não tem nada a ver, mas tem uma casta ali que quando você olha, fala, meu, olha o tamanho do salário desses caras, o cara se aposenta e leva uma grana gigantesca. Eu me aposentei aqui depois de pagar a vida inteira, 2 pau e 800 de aposentadoria, que é uma merda, e outro se aposenta e leva 30, 40, cara, não tá certo, entendeu? Não há justificativa que explique isso, entendeu? E com o Brasil, da panela de pressão que está agora, é evidente que isso tudo tem um pênalti a ser pago aí, né? Então, eu diria que o que deveria acontecer agora seria um processo de, cara, vamos passar a régua e vamos tentar equalizar. Eu não quero que o de 7 ganhe 2, eu quero que o de 2 ganhe 7. Dá para fazer essa balança? Não dá. Então vamos ver como é que nós vamos fazer para chegar no meio termo, né? Vamos explicar o que está acontecendo, vamos jogar luz em cima, vamos abrir todas as caixas pretas e vamos deixar claro para ela, olha, você quer ganhar 150 mil reais por mês? Quero. Então o caminho está aqui. Esse é o caminho, tá? Não tem padrinho no meio, sabe? Não tem o amigo do amigo, não tem. Esse é o caminho. Se ficasse tudo claro, acabaria essa loucura toda, né? Mais uma vez, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho lá, né? Daqui a pouco vai todo mundo começar a falar mal de mim, porque eu estou defendendo o Banco Central. Mas você pega o caso do Banco Central, por exemplo. Por que eu vou falar isso? Porque eu acho que é um modelo para mim do que deveria ser governo. O Banco Central não tem nenhum cargo indicado, a não ser a diretoria, como eu te falei. São funcionários de carreira. Ninguém ganha acima de teto. O salário mais alto do Banco Central está longe do teto do funcionalismo público e eu te garanto que ninguém ganha acima do teto no Banco Central. O Banco Central era um dos únicos órgãos que glosava é cortar o salário de que se ultrapassasse o teto, né? Então, e isso, na minha opinião, deveria ser utilizado no serviço público de maneira geral. Então, o que eu acredito? O serviço público deve ser pequeno, bem remunerado, bem estruturado, e o que não é atividade de governo tem que ir para a iniciativa privada. Perfeito. É isso que eu acredito. Você é um liberal herbívoro. Você não é um liberal carnívoro, né? O liberal carnívoro é essa merda toda, né? O liberal herbívoro, eu tô aqui dentro, eu sei o que acontece aqui,
e reconheço que algumas coisas têm... Lógico que tem que ser corrigido. Isso tem a ver também com a maturidade do país, né, cara? Você não adianta chegar para agora e falar o seguinte, ó, o Brasil do jeito que ele é hoje, não tem como tirar o governo, tirar o serviço público e falar, vamos levar tudo para o privado. Não vai dar certo nunca. Nós temos que evoluir para chegar num dia e falar, agora me tornei uma Dinamarca, entendeu? Você sabe que a Dinamarca tem um percentual de funcionários do serviço público imenso, né? Eu acho que é mais do que 3 vezes no Brasil. Pois é, mas é outra coisa, né, cara? Eu não sou a favor disso, não. E o ministro vai trabalhar de bicicleta. Eu não sou a favor disso, não. O ministro não tem carro, não tem uma casinha dele, é uma casinha simples. O salário dele é uma... Se eu não me engano, é lá que o vereador não ganha salário, entendeu? Então, são outro mundo, outra realidade. Outro mundo, Não, eu não estou defendendo de forma nenhuma isso. Eu acredito muito. Eles acham que... eu não sou nenhum expert em liberalismo, conservadorismo. Eu não sou meu pensamento não é esse liberal que acha que tudo é o carnívoro, que tudo é resolvido pela iniciativa privada. De forma nenhuma. Eu não acredito nisso, não. Mas eu acho assim. E nem os liberais famosos, você pega um Milton Friedman, por exemplo, que é um exemplo de liberal citado no mundo inteiro, ele acreditava num governo pequeno, mas ele sabe da importância do governo. O governo, para mim, é um sujeito que tem que ficar com um martelo lá, sabe, Luciano? E olhando ali. E a hora que o cara fizer um negócio errado, você, pumba, dá uma martelada ali. O que você tem que garantir? Você tem que garantir um bom ambiente de negócios e deixar a iniciativa privada florescer, crescer. É por isso que o brasileiro ganha R$2.000. Porque nós não temos uma iniciativa... Você tem um povo que tem uma veia empreendedora muito forte, pelo menos as pesquisas que se fazem no Brasil mostram isso, mas você tem uma burocracia toda que impede essas pessoas, uma corrupção muito grande no próprio serviço público que, vamos dizer assim, que deveria facilitar esse trabalho e dificulta, né? Então é isso que eu queria, que eu acho que deveria ser o modelo brasileiro. Um governo forte, pequeno, bem estruturado e entrega aos poucos, né, Luciano? Não dá para imaginar que você vai fazer você vai pegar... Tem gente que fala, por exemplo, da privatização da Petrobras. Eu acho que é a atividade que tem que ser privada, na minha opinião. Não estou desmerecendo os funcionários. Isso não tem nada a ver com o desmerecimento dos funcionários da Petrobras, nada disso. Eu acho que é atividade que não é para governo, é atividade para iniciativa privada. Então o que nós vamos fazer? Vamos vender a Petrobras? Para quê? Você vai trocar um monopólio público por um monopólio privado? Faça uma coisa bem feita. Divida a empresa, venda para diversas, para que haja concorrência. A concorrência é o segredo dos preços justos, né? Coisa que a gente não tem no Brasil. Petróleo é estratégico. Sabe o que é estratégico? Estratégico é manter cérebro no Brasil, cara, e não deixar a moçada embora. Isso é estratégico, entendeu? Eu tenho aqui gente inteligente o suficiente para a hora que vier o chinês, eu dar um balão no chinês e não tomar um balão dele, entendeu? E nós estamos perdendo isso, cara. A estratégia nossa foi para cucuia. Porque quem tem cabeça não quer saber, não se envolve, vai embora e larga a gente aqui sozinho. Isso é o furo estratégico do Brasil. O governo chinês manda aos chineses, tem o maior número de estudantes estrangeiros que tem hoje, mas de longe nos Estados Unidos, são chineses. E eles são financiados pelo governo chinês, eles vão para os Estados Unidos. Eles estudam nas melhores escolas americanas e voltam para a China. Tiram as melhores notas, porque o cara só faz isso o dia inteiro. O cara só faz isso o dia inteiro. Volta para a China e olha a China que está vivendo. A China é um país pobre ainda? Mas é um país que está todo mundo de olho, né, Luciano? É uma coisa que dizem que agora... Eu vi recentemente um empresário que inclusive disse que foi quem apresentou o Paulo Guedes para o presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro. Ele falou, o Brasil pode ser a nova China. E ele está na China hoje vivendo agora, esse empresário. Eu não me recordo o nome dele. Né? Eu creio que ele... Não sei se ele nasceu na China e viveu no Brasil. Eu acho que a gente, para olhar para a China, tem que usar a mesma lente que usou para olhar para a Dinamarca. Entendeu? A Dinamarca é uma noz, é uma casquinha, uma noz, é minúscula. É uma coisinha de nada. Essa mesma lente eu tenho que pôr na China. A China é 2 bilhões de pessoas.
Quando você compara essas coisas, bota o Brasil está no meio, tá? O Brasil tem aqui seus 200 milhões, a Dinamarca tem sei lá quanto, 10, 15, 20, eu não sei quantas pessoas tem lá, mas digamos que tenha 10, 20 milhões ali, e a China tem 2 bilhões. Não tem como comparar as duas coisas, porque quando você joga esse volume de gente e começa a trabalhar com escala, muda tudo, cara. Você pode pegar um processo que está certíssimo no Brasil, leva para a China, não vai dar, porque ela tem 2 bilhões de pessoas. Leva para a Dinamarca, também não dá, porque ela tem muito menos gente. Então, quando a escala surge, cara, desmonta todo o processo que você tem e tem que entender essa diferença, entendeu? Esse exemplo que eu dei da China é simplesmente dizendo isso que você falou dos cérebros, né? De mandar para estudar e trazer de volta. Eu sinceramente não acho que o modelo chinês de desenvolvimento seja adequado. Sim. Quer dizer, eu não sou expert nisso, não quero ficar dando palpites aí, mas eu não acredito naquele capitalismo de Estado. Se vai dar certo, eu não sei. Uma vez, eu vou usar até um pouquinho da sabedoria chinesa para falar isso. Uma vez perguntaram pro Deng Xiaoping, que foi, na verdade, o grande criador desse modelo da nova China, né? Sim. Perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Ele falou assim: ainda é muito cedo para a gente ter uma opinião a respeito. Então a China... Ontem eu usei um exemplo desse, estava uma discussão, né? Os caras discutindo aquecimento global e para aquela porra. Eu falei, olha aqui, é o seguinte, cara, eu já fiz uma porrada de programas falando a respeito do aquecimento global, que não é mais esse termo, agora é mudança climática. Eu não discordo que ela existe, eu discordo do volume do impacto que o homem possa ter nisso, mas eu já me enchi tanto o saco que eu vou fazer que nem chinês. Eu vou esperar 5.000 anos, e aí eu digo pra você quem tá certo, tá bom? Então tá resolvido. Então esse modelo chinês de desenvolvimento, ninguém sabe se é... Eu acho que tem umas coisas estranhas ali, né? Mas é a realidade deles. Mas é a realidade deles, né? Vou te perguntar uma coisa aqui, vou fazer duas provocações você então. Então vamos lá. Você tá dentro de um organismo público, né, que é um banco central, não é uma periferia, você está dentro do banco central, você é um cara que... Qual é a tua função lá dentro hoje? Você faz o que lá? Eu trabalho numa área de atendimento a demandas do judiciário e do legislativo. Então. Não tem nada a ver com o teu começo lá que você estava, não, já mudou tudo no meio do caminho, né? Como dá para você ser um empreendedor dentro de um ambiente como um banco central? Mas em que sentido? No sentido do empreendedor como um cara que acorda de manhã com uma ideia maluca na cabeça, resolve que vai implementa aquilo. Eu não estou me referindo ao empreendedor que vai fazer uma padaria. Eu estou me referindo, você está dentro de um ambiente todo cercado, você tem ali um caminho, você tem regras muito claras. Ali dentro, você é um cara que faz acontecer, eu quero ser dono disso, eu sou um maluco o suficiente para ir brigar pela minha ideia e quero realizar essa minha ideia lá na frente. É possível ser um empreendedor dentro do ambiente desse? Do serviço público? Ou ele te poda de tal maneira que você não tem como fazer? Ele é mais lento, ele é mais burocrático, a gente tem que ser muito cuidadoso, mas tem isso. Eu acho que tem muito assim... Por exemplo, o que é muito respeitado nesses lugares como o banco, por exemplo, é o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico nunca vem, nem sempre vem junto com o conhecimento gerencial. Sim. Mas eu acho, por exemplo, eu lembrei de uma coisa agora que talvez vá nessa linha da sua pergunta. Eu lembro que quando eu entrei no banco, que eu tinha vindo da iniciativa privada e de área de bancos, eu conhecia muito a operação bancária. E isso me ajudou muito no que eu comecei a fazer no banco, que eu analisava operações de banco e tal. E assim, eu acho que tem esse espaço para você propor inovações, para você trazer assim, uma nova visão, ou assim, você ser mais esperto para começar a entender o que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo lá fora, quando você está no Banco Central. Imagina, Luciano, você trabalhando no Banco Central, você tem que lidar com esses bancos que tem gente super qualificada, sim, profissionais formados nas melhores escolas, gente formada fora em grandes universidades. Os caras, muitos são feras no negócio. E você tem que fiscalizar, você tem que supervisionar. Deixa eu aproveitar um gancho teu aqui para botar. Como é que você bota um mané para negociar com chega 8 caras do Itaú na tua frente? É o que eu estava te falando há pouco. PhD ao cubo na área deles, e na tua frente deles tem um mané
que vai tomar um balão desses caras, cara. É isso que eu pensei quando eu estava assistindo aquele programa, e o sujeito falou, olha, o salário médio brasileiro é 2.000 e o serviço público... Eu falei, pô, tudo bem, tem coisas erradas no serviço público, não tenho dúvidas de que há, né? Sim. Mas, meu Deus, como é que um sujeito ganhando R$2.000 vai ter uma formação para enfrentar esses 8 que você falou que vão entrar lá na sala? E os caras vêm com aquilo lá pesado. Você tem que regulamentar a atividade dessas pessoas. Sim. Então aí eu acho que você tem um espaço para essa, entre aspas, criatividade, vamos dizer assim. É você perceber essas coisas. Ele sempre fala que o serviço público vem atrás do mercado. Eu acredito que seja, viu, Luciano? Porque você vê o que eles estão fazendo e daí você fala, opa, isso aqui tá legal ou não tá legal? Não, tá legal, não tem problema. Aqui tem um problema. A gente vai ter que dar uma acompanhada nisso aqui. Então, nesse sentido, você tem um espaço para chegar lá e falar, olha, a gente precisa, o mercado está fazendo isso, e a gente tem que olhar isso aqui com mais atenção por causa disso e aquilo. Né? Então, acho que nesse sentido, sim. Mas não essa criatividade maravilhosa da iniciativa privada, que é o que faz a riqueza, né? Que faz a riqueza dos países capitalistas, que fez a riqueza dos Estados Unidos, né? Essa criatividade do empresário, não, essa é única, né? E é isso que eu acredito, é nisso que eu acredito para tornar o Brasil mais rico, mais próspero e mais justo, né? Eu acredito na iniciativa privada. Muito bem. Né? Então, você veio aqui por causa de um livro. Ah, vim, é verdade. Isso, a Andréia falou, esse cara tem um livro, e tá aí, ela começou a contar a história, eu falei, não me conta, porque isso me estraga o programa. Então, que é isso, cara? De onde vem, como é que vem? A gente já sabe que você escrevia, você já tinha vez escritor, etc e tal, mas me parece que esse livro nasce de uma experiência. É verdade. E aí? Eu vou tomar até a liberdade sua e dos seus ouvintes para falar um pouquinho do meu filho, né? As pessoas não gostam de ficar ouvindo falar muito do filho dos outros, mas é porque tem a ver com a história do livro. É o seguinte, eu fiquei muito impressionado com os Estados Unidos. Eu estudei lá em 90, eu te falei, né, que eu fui para Michigan, depois eu voltei para lá, eu estudei na George Washington University também em 96. E eu achei o ensino americano realmente fora de série, sabe, Luciano? Ele me causou um impacto positivo muito grande, né? Então eu tinha planos de enviar eu falei, se eu tiver filhos, ou um filho, sei lá, eu quero que ele vai estudar nos Estados Unidos, né? Eu tenho um menino só, é filho único. E desde pequenininho, eu já tinha esses planos de enviá-lo para os Estados Unidos, né? Pausa. Pois não. Você vem de uma família com 5 irmãos e tem um filho único. É verdade. Isso foi uma opção? Foi um acidente? O que foi? Pode ter a ver com aquilo que a gente falou no comecinho. Hoje em dia, nossa, se eu tivesse... É uma opção? Não, foi planejado, porque hoje está muito caro você... Sim. Se você quiser colocar a criança no mundo e deixar o Deus lá, ótimo. Mas se você quiser realmente oferecer uma vida digna para a criança, uma vida que ofereça um futuro para ele, não dá para você ter 5 filhos hoje, a menos que você tenha você tenha muito, muito dinheiro, né? Eu não tenho muito dinheiro, então foi opção nossa de casa, né? Tá entendido. Então, o que aconteceu? O meu menino, então, começou a se preparar para ir para se candidatar e ir para os Estados Unidos estudar. E eu fui muito participativo nesse processo. Eu fui muito a seminários, workshops, eu lia a respeito. E eu comecei a notar que tinha uma desinformação no Brasil imensa sobre estudo nos Estados Unidos, sobre bolsa de estudos, sobre as universidades, sobre o processo de candidatura, que a gente chama de application, né? Então, eu falei assim, eu estou acompanhando esse negócio todo, eu estou vendo a angústia, eu participava disso também, a angústia de pais e alunos com esse processo de desconhecimento. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou escrever um texto, que eu gosto muito de escrever, né? Falei, sei lá, eu ponho num blog aí, ponho num site, algum negócio, e o pessoal vai... A minha motivação foi só, exclusivamente de informar mesmo as pessoas, né? De tornar isso mais fácil para os pais. Que ano foi?
Ah, isso foi agora, recentemente. Isso foi em 2016, 2015, 2016. Interessante você falar isso, porque, cara, o que mais tem hoje é gente prestando serviço nesse sentido. Sabe, empresas que você vai lá, desde que você pagou, eles se comprometem a fazer todo o processo para você, né? Eu acho importante o trabalho dessas empresas, sabe, Luciano? Eu acho, inclusive no livro, a minha sugestão aos pais é que se eles puderem ter um serviço desse tipo, eu acho que esse serviço é importante, um serviço de orientação. O meu foi só informativo, né? Eu não tenho nenhum vínculo com empresa nenhuma, eu não presto esse tipo de serviço. A minha motivação realmente foi exclusivamente O pai. Eu falei assim, deixa eu passar essa informação que eu estou obtendo para outras pessoas, para que elas possam participar dessa experiência incrível de mandar um filho para lá, né? E aí eu comecei a escrever. Só que aí, eu sou um sujeito muito detalhista, né? Eu comecei a expandir esse texto. Primeiro eu escrevi sobre o processo em si. Depois eu falei, mas tem coisa mais importante. Foi quando eu cheguei na Andréia, por exemplo. A Andréia, você sabe, ela é uma psicóloga intercultural, show de bola. Então, ela... Só para você entender, o pessoal, o que a Andréia faz. A Andréia, ela te ensina a se integrar numa outra cultura, das duas vias, tá? Então, um chinês é mandado para o Brasil, a Andréia ensina o chinês a se integrar na cultura brasileira. Um brasileiro é mandado para a China, a Andréia ensina o brasileiro a se integrar na cultura chinesa, né? Isso não é da aula de chinês nem da aula de inglês. Exato. Isso aí é muito mais que isso, é todo um trabalho de perspectiva cultural, sabe? Que vai desde a etiqueta, né? Exato. Como é que funciona o sistema de negócios, como é que as pessoas tomam decisão, como é que é um embasamento cultural, detalhes que acontecem numa cultura que são só dela e que você chega lá sem saber e de repente você está fazendo bobagem de uma hora para outra. Então o trabalho dela é nesse meio campo, né? E aí eu comecei a escrever esse texto, o texto começou a se expandir. Eu falei assim, eu acho que eu vou autopublicar esse texto aqui, né? Aí, não sei, um dia da minha cabeça lá, foi uma coisa de muita sorte, sabe, Luciano? Eu acabei mandando esse texto para um editor, o Pedro Almeida, que é um cara sensacional. Ele é um dos sócios da Faro Editorial, né? Faro Editorial, né? É uma pessoa realmente sensacional. Eu gosto muito de ler os artigos dele. Ele entende tudo desse mercado. Eu não o conhecia. Eu entrei simplesmente no site da Faro e pumba. Mandei para ele um e-mail. Falei, olha, desculpa se eu estiver te incomodando. Eu escrevi um livro sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Queria saber se tem sobre estudo no exterior, sobre graduação, né? Quem vai fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu queria saber se você tem interesse em ver o texto, publicar. Curiosamente, ele me mandou uma resposta no mesmo dia. Curiosamente, assim, não estou dizendo do Pedro, porque dizem que você manda para a editora e você nunca recebe resposta. O Pedro foi muito gentil. Não sei como que ele encontrou tempo lá, ele me mandou uma resposta, falou, olha, Emílio, não é a minha praia, não é a linha editorial minha, mas se você quiser me mandar o texto em PDF, eu dou uma olhada e te indico um editor. Nossa, para mim aquilo ali foi uma vitória enorme. Eu falei, nossa, Pedro, vou te mandar já. Mandei o texto para ele. Aí eu falei, agora eu vou esquecer, né? Eu acho que ele não vai ter tempo de ler, que ele tem sei lá quantos livros para ver, né? Acho que passado umas 2, 3 semanas, ele me manda uma mensagem. A gente pode se encontrar? Falei, poxa vida, fiquei feliz de novo, né? Fui me encontrar com ele. Quando cheguei lá, ele falou, rapaz, seu texto está muito bom. Adorei o teu texto. Vamos publicar um livro? Falei, tá fechado. E aí o livro saiu. Posso falar o nome? Claro. Fazer uma propaganda aqui? Você não só vai falar, como vai dizer como que é. Pode à vontade. O livro chama Como Ingressar numa Universidade Americana e a Diferença que Isso Fará na Sua Vida. A diferença que isso fará na sua vida é um subtítulo, né? Porque eu vi isso no meu menino, né? Eu vi a diferença que ir para fora, que ir para uma universidade americana, eles têm um senso de responsabilidade lá
Luciano, incrível, você sabe disso, você estudou lá. Eu vou te dar um exemplo, posso te dar um exemplo rapidinho de uma coisa que eu fazia em Michigan, que é, nossa, foi uma coisa chocante para mim. Eu lembro que eu fazia uma matéria em Michigan que chamava investimentos, né, investments. Sabe como é que era a prova, Luciano? A prova era assim, tinha 4 dias que você podia fazer a prova. Era a mesma prova, você podia escolher. Você chegava lá na secretaria, tinha uma secretária lá do professor, tinha um relógio assim, lembra que 92 isso. Tinha um relógio em cima do balcão. Ela pegava o seu nome, ela marcava seu nome, ela marcava na tua prova o horário que você retirou a prova, te entregava a prova e falava assim, ó, você tem 2 horas para me trazer a prova de volta. Se você demorar mais de 2 horas, você começa a perder pontos na prova. Sim. Ou seja, eu pegava a prova, saía de lá... Ia para onde quisesse? Ia para onde eu quisesse. Na verdade, a gente já deixava tudo preparado num espacinho ali da biblioteca, né? Corria para lá, fazia a prova, voltava para ela, entregava a prova, ela marcava o horário que eu tinha devolvido a prova e ia para o professor corrigir. A mesma prova durante 4 dias. Não quero falar mal do Brasil. Tem gente demais falando mal, mas eu fiquei pensando, eu falei, pô, se puserem um negócio desse no Brasil... Vai ter um carinha ali cobrando, né? Vem cá, eu já sei todo mundo. O cara vai tirar o já tenho um gabarito. prova. Vem cá, 50 aí eu já te dou o gabarito. Lá não tinha uma palavra, eu nunca ouvi um sujeito falar com o outro sobre a prova. Sim. Você não tinha a menor ideia do que ia estar naquela prova. Aquilo ali foi um negócio muito chocante para mim. Eu falei, pô, eu achei aquilo sensacional, sabe? Eu falei, pô, essa sociedade é um negócio fora de série, né? Então... Eu tenho uma experiência. Oi? Eu tenho uma experiência, você. Eu fui fazer uma série de eventos nos Estados Unidos, evento daqui, levar os brasileiros para lá e aquela história toda, papapá. E tinha um pessoal comigo da produção, né, que a gente foi lá, nós fomos em 2 ou 3 fazer o negócio da produção, então tinha várias coisas, tinha que ir marcar hotel, aquela coisa toda, e num determinado momento a gente foi tinha que comprar os bonés da turma, eu não me lembro se era boné, mas era assim, era uma quantidade, 50, 60, 70, X coisas, eu não me lembro se era galocha, era boné, alguma coisa assim, e o cara que estava comigo foi comprar. E aí nós começamos a olhar, pô, onde vai comprar, como é que era, o cara, vou fazer uma coisa, cara, acho que a melhor coisa que eu posso fazer é ir numa dessas lojas de coreano, essas coisas todas, aí eu compro em quantidade boa, a gente consegue um desconto, maravilha, né? Aí o cara vai lá, pô, não sei o que, papá, tá maravilha, tá, faz o desconto tudo, terminou, tá tudo na mão, muito bem. Quanto você faz pra mim? Sem nota. E o coreano olhou pra cara dele, assim, com uma expressão de indignação, que o cara falou pra mim, falou, cara, eu me senti nu. Ele olhou pra mim assim com uma ideia do que você tá falando, cara? Como assim, sem nota? Sabe, do que você tá falando? Não cabia no repertório dele de que alguém iria fazer uma venda de alguma coisa que não teria que pagar um imposto qualquer ali, né? Que é o nosso jeitão aqui, né? E o cara voltou pra mim e falou, cara, tomei uma mijada sem o cara falar nada. Pelo olhar dele pra mim, eu me senti envergonhado de ter falado aí. Mas é aquela cultura, né? Então, cultura. E você expõe o jovem, por exemplo, tá? Aí você pega o seu filho e manda para um lugar desse, eu acho que ele volta mais rico em termos culturais. Sem não é dúvida, só nisso, né? Em tudo, né? Eu acho que ele, por exemplo, as nossas universidades, infelizmente, elas não atraem pessoas de fora, muito raramente, né, Luciano? Nos Estados Unidos, não. Você chega lá nos Estados Unidos, tem gente do mundo inteiro. Então, eles conhecem... De graça não é, à toa não é. É lógico. Entendeu? Não é, por que seria isso? Então é causa e consequência. É lógico. Né? Sabe, Luciano, às vezes... eu fico puto que tem gente que contesta ainda, cara. Eu ouço um monte de abobrinha, de neguinho. Você ouve tipo de coisas, quer ver uma coisa curiosa que a gente ouve? Ah, americano é tudo ignorante, não é? É comum se ouvir falar isso, né? Eu falo assim, poxa, mas... Eu sempre falava pro meu menino, né? Eu falava assim... Lá você vai ter o que tem de pior e o que tem de melhor no mundo. Você que escolha, né? Mas eu penso assim, eu falo assim, como ignorante, se eles construíram uma nação que na verdade é mais jovem do que a nossa, se você for considerar quando que os puritanos foram para lá, né? Vamos dizer assim, que é quando começou realmente a se formar o país, né? Eu falei, eles são mais jovens do que a gente, construíram a nação que é a mais poderosa no mundo. O que a ignorância produz, Luciano? Nada.
nós vimos aí a apologia da ignorância, o que construiu nesses últimos anos que nós vivemos aqui no Brasil. Olha a que ponto nós chegamos. Eu vou usar aquilo que o meu amigo Carlos Nepomuceno ensinou para mim aqui. Trata essa conversa como papo de bêbado. Isso. É o bêbado que 3 horas da manhã, é isso aí. Esse papo seu. Começou, é papo de bêbado, papo não de sabe o que bêbado. está falando e vamos partir para outra, vai. Mas vamos lá, então eu vou aproveitar, vou querer pegar algumas dicas com você aqui. Opa, vamos lá. Me faça aí um resumo dos highlights desse teu livro aí. Eu vou te dar 2 situações, tá? Eu tenho 26 anos de idade, estou estudando aqui, estou me formando aqui e gostaria de pensar na possibilidade de ir para os Estados Unidos. Tenho 18, 19, 20, 26 anos de idade, tá? Ou então eu sou um pai, eu tenho 40 anos de idade, estou com meu filho chegando lá nos 13, 14, 15, já estou pensando no que esse moleque pode fazer lá na frente. Me passa os highlights aí. Olha, esse livro eu escrevi para o jovem e para os pais. Por quê? Porque o processo nos Estados Unidos é muito diferente do nosso. Não é um processo que o aluno vai lá, vai fazer um exame vestibular, passou ou não passou. Não. Eles têm um processo lá que eles chamam de holístico, né? Por exemplo, Luciano, o que conta no processo deles? Olha que curioso. Conta, por exemplo, as notas dos últimos 4 anos do jovem. Eu estou te falando, o meu livro é exclusivamente para faculdade, não é para pós-graduação, tá? Então você tem o teu menino que vai se formar no colégio, né, no 3º ano do ensino médio, e você quer enviá-lo para os Estados Unidos para estudar. Então, eles vão considerar as notas do seu filho ou da sua filha do 9º ano, do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Eles vão considerar as notas que ele vai tirar nos testes. Por exemplo, ele vai fazer um teste que chama SAT ou ACT. Ele vai fazer um teste de proficiência em língua inglesa, que é o TOEFL. Ele vai ter que ter atividades extracurriculares. Por quê? Porque o americano acredita que o que você faz fora da sala de aula mostra muito do que você é. Sim. E eles querem atrair pessoas interessantes para a universidade deles, entendeu? Então essa parte é muito importante. Então você pode eventualmente ter entrevistas, e uma coisa muito importante que a gente não tem, que eles têm lá, são os chamados essays, ou as redações. Então, você tem que preparar tudo isso, e isso leva um tempo. Sabe, Luciano? Então é preciso que os pais já vão se programando em relação a isso, inclusive financeiramente, né? Sim. E vão já preparando o garoto para isso, né? Olha, os 4 últimos anos são muito importantes, então você tem que dar uma caprichada. Você tem que já programar os testes, quando que eles vão fazer. Todas essas coisas. Então, esse livro, ele dá um panorama geral do processo e da importância que se tem de ir se preparando com antecedência o jovem e as próprias famílias, inclusive em termos financeiros, né? Por quê? Porque não existe ensino gratuito nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que eu ouvia muito e que depois eu fui entender o que era? Mas não tem escola pública nos Estados Unidos? Tem. Então beleza, eu vou mandar meu filho para uma escola pública porque não é paga, não. Escola pública é paga. Mas o que é escola pública nos Estados Unidos, então? Escola pública americana é uma escola que parte do orçamento dela vem do governo do estado. Então ela é pública só para os estudantes que são daquele estado. Por exemplo, se um americano que mora em Nova York quiser estudar numa universidade pública, Universidade de Berkeley, ou a UCLA, que a gente chama de UCLA, que é onde meu filho estuda, por exemplo, que é uma escola pública de elite lá nos Estados Unidos. Se um americano quiser estudar numa escola pública, uma UCLA, uma Berkeley, na Califórnia, ele vai ter que pagar como um internacional. Para quem que essa escola é pública? Só para o californiano. Só para quem nasce lá. Então, o sujeito que... Para quem nasce ou para quem mora lá? Para quem mora lá, desculpa. Tá. Para quem tem residência lá. Então, quem tem residência na Califórnia e entra numa universidade dessa, ele vai pagar, só que ele vai pagar
uma mensalidade que eles chamam de tuition lá, menor, significativamente menor do que alguém que venha de fora. Quem que vem de fora? Internacional ou qualquer americano que venha de outro estado. Isso é uma escola pública americana, né? Então, essas coisas todas, bolsa de estudo. Meu filho tem que pegar uma bolsa de estudo de 100%. Tem bolsa de estudo de 100%? Tem. Mas elas são raras, Luciano. Raras. Elas são para alunos realmente excepcionais. Um excelente jogador de futebol. Ou, por exemplo, pode ser. Baita atleta. O meu livro eu abordo essas. Eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre o aluno que vai como acadêmico e eu falo sobre o aluno que vai como esportista. Ouça o Leadercast que eu fiz com o Ryan Santos. E o Ryan foi pra lá desse jeito. Você fez um... Sim, eu li os livros dele. É isso aí, eu fiz li com os ele. livros, ele foi pra Pensilvânia, né? A Penn University, Eu fiz com ele aqui e ele conta todo esse processo. Eu li os livros dele, eu achei muito interessantes. Foi o esporte que o levou para... Isso, ele jogava futebol americano, né? Os brasileiros, em geral, eles vão muito com natação, tênis e o soccer, que é o nosso futebol, né? É muito difícil um brasileiro ir lá para jogar futebol americano como o Ryan fez. O Ryan fez, né? Tem que ser muito talentoso. Por quê? Porque é a praia deles, né? Então tem bolsas para esportistas? Tem. Mas mesmo um esportista, em média, ele gasta uns $18 mil por ano. Que vamos falar a verdade. Você pagar $18 mil por ano para ter tudo, ensino, moradia, alimentação, não é um valor excepcional. Se você pegar uma escola privada boa aqui no Brasil, você vai gastar provavelmente mais do que isso por ano. Né? Talvez só com a mensalidade da escola. Agora o câmbio está um pouco desfavorável, né? Eu acho que isso deve... Provavelmente melhore isso se a gente fizer as coisas certas aí que estão no horizonte aí, né? Então, assim... Há bolsas de estudo, Então eu via muitos pais que ficavam falando, mas meu filho tem que ter uma bolsa de 100%. Olha, 100% vai ser muito difícil, mas são raras. Então todas essas coisas eu vou explicando no livro, sabe? Então foi um texto, assim, modéstia à parte, muito, muito interessante, muito completo. Eu falo até de visto, do visto que eles têm que tirar. Sim. Eu entrevistei muitos estudantes que estão lá, que foram, que voltaram. Sim. Eu fiz um capítulo especial para essas escolas super competitivas. O que eu quis fazer no livro? Eu quis mostrar no livro... A Ivy League. Eu quis desmistificar um pouco isso. A Ivy League são instituições excepcionais. Não estou querendo desmerecê-las, não é isso. Mas eu acho que isso também é um desconhecimento grande do brasileiro, né? O quê? O brasileiro só conhece essas escolas. Então, que nem a Broadway. Eu vou para Manhattan e eu só fico na Broadway. Tem um Off-Broadway que é fabuloso, cara, que está acontecendo coisas maravilhosas fora da Broadway, né? Exato. Assim, os Estados Unidos, eles têm 4.000 aproximadamente instituições que dão um diploma para a pessoa, uma graduação. Um pouquinho mais de 3.000 dão um diploma de graduação de 4 anos. Ou seja, são as universidades. Você tem universidades excepcionais lá, Luciano, que são totalmente desconhecidas ao público brasileiro. Então, o público brasileiro vê muito esses filmes, né, que só falam em Harvard, Yale, Stanford. Então eles acham que eu tenho que mandar meu filho para uma universidade dessa. Ótimo se o seu filho for para lá. Mas é uma pauleira você pegar uma universidade dessa. É muito difícil. Seu filho foi quando? Meu filho foi agora em 2015. E o processo dele foi, todo esse processo, ele acertou de primeira? Ele acertou. De primeira. É aí que eu acho que eu te falei que essas empresas de assessoria, se você escolher uma assessoria boa, é importante. Por quê? Eles não fazem milagre, não. Sim. O mérito é do estudante, mas eles te dão uma boa orientação. Por exemplo, eles escolhem uma escola que seja adequada ao aluno. Por exemplo, se o aluno é um aluno médio, não adianta ele querer ir para uma super competitiva, ele não vai conseguir chegar lá, entendeu? Se ele for um aluno médio, ele tem que ir para uma escola
que seja adequada às notas, aos testes que ele fez. Isso é uma coisa que uma orientação pode dar bem, né? Escolha das universidades adequadas, ideais para o jovem, né? Eu acho importante esse trabalho, desde que seja, que você se informe e você tenha uma empresa boa, idônea. Hoje é muito fácil você se informar sobre isso, você vai na internet, você pesquisa, né? Você vê a avaliação dessas empresas, desses profissionais, né? E teu filho está lá há 3 anos, então? Ele foi para o 3º ano agora. O que ele está fazendo? Ele está fazendo economia. Na UCLA, Tá. Mas você sabe que olha como é interessante o ensino americano. Vou te dar mais um exemplo, se a gente tiver um tempo aí. Você falou sobre esse negócio de comportamental, lembra no início da entrevista? Sim. Eu lembro que eu conversava com ele, com meu filho, eu falava assim, se você for fazer um curso de economia, puxa algumas disciplinas de psicologia, mas a psicologia é comportamental. Eu falei para ele, que é o que usa em psicologia, né? Tudo bem. Ele foi para lá, começou a fazer o curso de economia. Um dia ele volta para o Brasil, eu falei, como é que tá? Não sei o que. Ele falou, pai, eu decidi fazer um double major. O double major, olha que coisa bacana os americanos. Você pode entrar lá e se formar em puxar umas disciplinas de outra. Você se forma em 2, na verdade você tem 2 formações. 2 majors, sim. Eu falei para ele, mas é muito puxado a economia. Você vai fazer double major em quê? Ele falou, em psicologia. Eu falei, você tá brincando. Ele falou, não, eu vou fazer psicologia comportamental, pai. Legal. Que é muito importante para a economia. Quando você falou isso, né? Sim. Eu lembrei imediatamente disso, que você falou, no Brasil a gente não encontra. Ele foi lá, ele está fazendo economia e a psicologia comportamental, ele vai sair com os 2 diplomas. Sim. E nos 4 anos. É isso que eu ia te perguntar, então serão 4 anos. 4 anos, eu não paguei nada a mais por isso. Tá. E ele, cabe a ele puxar lá as disciplinas, não tem nada obrigatório. Obrigatório quer dizer, deixa eu corrigir, falei bobagem. Assim, ninguém chega para ele, que nem aqui no Brasil, né? Que você entra lá, o que eu vou estudar no 1º ano? Você vai ter isso e aquilo. Nada. Eles que escolhem as disciplinas. Tem um cardápio, ele vai escolher. Tá. Ele que tem que escolher, mas ele tem que saber o seguinte, para eu me formar em economia, eu tenho que... X créditos ali, tá. De tais e tais disciplinas. Tá. Cabe a ele escolher as disciplinas e ir encaixando ano a ano, trimestre a trimestre, entendeu? Isso que eu estava te falando da responsabilidade. O Ryan ensinou alguns truques também, então eu recomendo a você que está ouvindo a gente, ouça o Leadercast do Ryan, que ele dá algumas dicas ali interessantes. Ele tem muita jogada de Brasil, ele é bem brasileiro, bem sabe? Esperto, tem um jogo de cintura, ele tem algumas dicas bem interessantes ali, né? Você já teu filho tem alguma ideia do que vai acontecer? Ele tira o diploma, volta para o Brasil, ele fica lá, o que vai acontecer? Não sabe. Eu falei para ele, depois que você se formar, você vê o que vai acontecer. Você que sabe o que você vai fazer da sua vida, viu? Então não sei. Quanto terá custado esse processo todo de mandar o seu filho para lá e até o momento que ele tira o diploma? Olha, em média, eu vou te falar em média. Em média, custa $30 mil uma universidade americana. Os 4 anos. $30 mil ao ano. Ao ano. Se você for... Eu estou totalmente por fora. Média de um esportista é $18 mil. Tá. Você vê como cai, né? Você está falando, então, 4 anos são $120 mil. Nós estamos falando aí em 400 e tantos mil reais. Hoje, né? O câmbio está muito desfavorável. Tudo hoje, bem. Né? Se o câmbio der uma assentada aí... alguns centos mil reais, né? Sim. É um dinheiro. Por isso que eu falo que os pais, eles têm que ir se programando, né? Porque o que é a cultura americana? A cultura americana é aquele negócio do sujeito guardar o dinheirinho desde que a criança nasce ou até antes, para chegar lá na frente e ter o dinheiro para pagar a universidade, né? E a cultura do americano é o seguinte, se você for pedir uma bolsa lá nos Estados Unidos, você vai ter que mandar uma série de informações para eles. Eles vão dar uma olhada lá. Se eles virem, por exemplo, que você tem uma casa na praia, eles vão falar, vende a tua casa na praia para você pagar a faculdade, entendeu? Essa é a cultura deles lá, dos gringos. Sabe qual foi o truque do Ryan? O Ryan se declarou Native American. Falou, sou brasileiro.
tem origem. Minha avó era não sei o quê, pô, eu vou botar, cara, eu sou Native American, os caras bateram o olho, opa, preencheu a cota de nativos americanos e ele entrou como um Native American. Como é que alguém vai contestar um brasileiro negro, né? Negro brasileiro, tava na cara que era. Ele falou, então eu abri o espaço e entrei na cota do Native American. É bem o esquema dele lá, né? Mas que interessante, cara. E a coisa interessante é o seguinte, quer dizer, quando teu filho terá terminado, ele terá na mão dele um certificado, mas a experiência é que vai contar, né? Quer dizer, não garante que ele vai ter um emprego, não garante que ele voltar para o Brasil, o certificado dele vai garantir que ele vai no Banco Central, mostra o certificado e está contratado. Não é assim, né? De forma nenhuma. Mas a experiência, os 4 anos, a responsabilidade, se transforma ele em outra pessoa, né? Exato. Você sabe que eu até tive uma oportunidade nessas promoções do livro aí. Eu fui entrevistado por uma jornalista, a Liliana Tinoco, a Beckert, que ela fica na Suíça, né? Ela fez uma entrevista muito legal comigo. Nessa entrevista eu falei uma coisa bacana para ela, eu acho. Eu falei assim, ó, eu não mandei meu filho para os Estados Unidos para arrumar um bom emprego. Eu mandei para ele ter uma boa formação ali. Sim. Quer dizer, a formação cultural, a formação moral, ele teve em casa, é evidente. Claro. Né? Eu estou falando da formação acadêmica. Claro. E não só isso, dele ter a riqueza de poder conviver com essas culturas todas diferentes que eles têm lá, dele ter que se virar. Eu acho que isso faz o jovem crescer, sabe, Luciano? Eles crescem muito, porque eles estão... Claro. Apesar desses meios de comunicação que a gente tem hoje serem muito bons, né? Porque você liga o teu celular ali, você vê o teu menino ou tua menina ali e conversa com eles, mas eles estão sozinhos lá, eles têm que se virar para resolver os problemas dele, né? E a Andréia, a Seben, fala muito disso, né? Dessa riqueza cultural que vem com uma formação fora. A Andréia me falou assim na entrevista, que está no meu livro, né? Ela falou assim, quando um pai fala que a filha ou o filho está estudando, sei lá, que nem o meu, economia, por exemplo, lá fora, na verdade, é incompleto. Ele está aprendendo muito mais do que isso. Claro. Ele está aprendendo uma cultura nova, ele está aprendendo a se virar. Vida, né, cara? É uma escola de vida. É um negócio maravilhoso, viu? Repita o nome do livro. Como ingressar numa universidade americana. Eu sou, tá como Emílio Costa, okay. É o meu primeiro e último... Você já criou um blog para dar continuidade ao livro, num blog ou não? Eu tenho um endereço lá que é o vou estudar na América @gmail.com, né? Que eu tenho um blogzinho que tá meio... Tá perdendo tempo, cara, tem que ir lá. Eu pensei nisso. Eu tenho um blogzinho que chama Pensar é Bom. Então, porque nesse momento aqui é interessante, quer dizer, eu vou dar a dica, o cara vai falar, pô, fiquei interessado nisso, vou comprar o livro, quero ler o livro, mas quero trocar uma ideia contigo, né? Tá. E esse trocar ideia contigo vem de tudo, vem desde o moleque que quer orientação, vem a empresa que quer participar, que quer parceria, vem de tudo ali, né? Então acho que se você fizer isso, criar o teu blogzinho ali, começar, tem novidade aqui, tá acontecendo coisa nova, pintou chance nova, pintou teu filho até... aproveitar para eu tô no Instagram lá, né, no Instagram. Para te achar no Instagram, como é que vai? Emílio Costa. Emílio Costa. Tá. E eu tô precisando realmente investir nisso, você tem toda a razão, né? E eu acho que importantíssimo isso que você falou, você tem toda a razão, e eu tenho esse endereço, eu vou estudar na América @gmail.com, que é referente ao livro, né? Tá. Eu tenho recebido e-mails, mais de pessoas que eu enviei o livro para elas avaliarem e tal, né? Agradeço muito essa abertura que você está me dando. Como é o nome do seu filho? Arthur Costa. Arthur Costa. Nós vamos encerrar o programa com você mandando uma mensagem para Arthur Costa. A gente já sabe do teu esforço, sabe como é difícil, como é complicado, sabe da experiência que isso tudo rendeu, porque, cara, rendeu um material fabuloso que vai ajudar um monte de gente, não tenho dúvida nenhuma. Essa foi minha motivação. Mas continua, o Arthurzinho tá lá, o pai tá aqui, se virando, pagou aquele rolo todo lá, é uma grande encrenca. Vamos encerrar o programa, manda um abraço pro Arthur, manda uma mensagem pro Arthur aí. Sabe, ele é meu filho único, mas você sabe que eu senti menos do que eu imaginei que eu fosse sentir a ausência dele. Não é porque eu não esteja sendo um pai relapso, de forma nenhuma, é que eu tô
tão feliz com o progresso que eu vejo. Todas as vezes que ele volta para cá, eu acho que ele está progredindo muito como pessoa, sim, como ser humano, né? Então eu acho que isso me ajuda um pouco, a mim e a minha esposa, vamos dizer assim, a aceitarmos mais essa ausência dele, né? E assim, a mensagem que eu deixo é o seguinte: eu quero que ele seja uma pessoa independente, sabe, Luciano? Então eu estou dando os meios para ele, para que ele seja independente. Eu não quero que ele seja uma pessoa independente. Eu não sonho em ter meu filho, eu quero que ele fique aqui conosco, de volta e tal. Eu quero que ele tenha a vida dele, que ele seja independente, né? Então essa é a mensagem que eu deixo para ele, e é isso que eu acredito que os jovens devem fazer. Não quero de forma nenhuma influenciar pais, cada um sabe o que faz com seu filho, né? Não estou querendo dar lição para ninguém aqui. Essa é a minha maneira, é o meu testemunho, vamos dizer assim. Como é o nome da tua esposa, como é? É Thaís. Thaís. Então o nosso testemunho é esse, de que o nosso filho teve um progresso muito grande, né? Pessoal, com essa experiência, né? E o que o Arthur tem que olhar, e todos os Arthurs do Brasil e do mundo tem que olhar, é que tem um investimento que vocês fizeram nele que dá para ver, né? Que é o investimento da grana, do que foi investido aí, tudo que dá para ver, e tem um investimento emocional que você e a Thaís fizeram, que não há dinheiro no mundo que pague isso, sabe? Que é ter o filho longe, mas no final das contas, é aquilo, você está criando uma pessoa que é aquela que acho que você um dia sonhou, falou, cara, se um dia eu tiver um filho, eu gostaria que meu filho fosse assim, vocês contribuírem para isso, não só com o dinheiro e com o suporte, mas com esse, cara, o custo emocional de tê-lo à distância, né? Ainda bem que nós estamos hoje em dia, que você liga um Skype ali, você vê a carinha dele, você conversa ali, Skype nada, você abre o celular, tá ali, então se vendo, tá ali o tempo todo, isso melhorou muito, né? Mas, cara, parabéns aí pela carreira, parabéns pela tua visão, parabéns especialmente por ter pensado num dia de colocar isso num papel. Eu não tenho dúvida nenhuma, vocês vão estar ajudando um baita monte de gente aí, e eu espero que esse programa aqui ajude a dar mais um up aí, né, nesse livro e tudo mais. Agradeço imensamente a tua atenção, foi um prazer enorme. Imagina. Agradeço a todos os seus ouvintes, espero que tenha contribuído de alguma forma para ajudar algumas pessoas, tirar algumas dúvidas e tal. Essa foi a finalidade que eu tive, a motivação que eu tive para escrever meu livro, né? Não presto nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de assessoria, não sou associado a nenhuma empresa. A minha motivação foi exclusivamente de informar. Eu acho que é isso que me trouxe até aqui. Agradeço a você, novamente, aos seus ouvintes. E a Andréia. Pela atenção. E a Andréia, evidente. Nossa, a Andréia sempre, né? Grande abraço. Me deu essa dica aí. Muito obrigado, viu, Luciano? Até mais. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.